Eu penso no Luciano e eu penso em potência existencial, eu penso em expansividade, carinho, acolhimento, inteligência refinada, né? O Luciano tem algumas características, tem trazido para nós algumas características que nos colocam a trabalho, né? Com o mínimo detalhe que a gente deixa escapar dentro das nossas comunicações. Ele tem uma escuta muito atenta e nos coloca a trabalho para a gente poder aprender a se ouvir, né? E o Luciano foi uma grande chegada, né, no Travessia há alguns anos, também no Instituto Internacional de Psicanálise, né? Gabriel, inclusive, e outros aqui do Instituto conhecem o Luciano dentro da sala de aula e na equipe de trabalho também, né? É um professor de matemática do Instituto. Para mim, do ponto de vista daquilo que eu vejo, mesmo que você não quisesse mostrar, né, Luciano, a gente acaba tendo uma espécie de um self, né, de acordo com aquilo que a gente publica, de acordo com aquilo que a gente fala, né? Então, eu vejo o Luciano como um grande aventureiro, né? Sempre vê ou tá de paraquedas, ou paraglider, ou de rafting, ou de subir montanha gelada, né? É um sujeito que explora muito a vida, né? A gente chegou a bater um papo antes dessa entrevista e nós vamos deixar de lado um pouquinho só essa parte da capacidade de produzir entusiasmo que o Luciano tem, né, nas relações humanas, e também a parte de aventuras que a gente pode deixar para o final, para focar numa pergunta em especial que há muito tempo eu gostaria de ouvir o Luciano falando disso. Combinou, quando a gente foi conversar sobre essa entrevista, né, dele também estar disposto a falar sobre isso. Essa pergunta é mais teórica, né? É mais acadêmica ou psicanalítica, e diz respeito, Luciano, a como que você, do campo da matemática, o que você pode dizer para a gente sobre essas esquisitices da psicanálise, que é, de vez em quando, a gente observar um desses grandes autores visitando a matemática para trazer alguma coisa para o campo psicanalítico, né? Seja o Freud, quando ele estava discutindo com a engenharia, com a termodinâmica, né? Com a própria biologia, mas principalmente Lacan, tem vários botes que ele faz no campo das matemáticas, né? E eu gostaria de saber, se você pudesse falar pra gente, como é que você entende esse recurso no campo da psicanálise e para que isso serve? Bom, boa tarde a todos. Me sinto assim, lisonjeado, estava quase chorando aqui quando o Hugo fala do nosso encontro, porque foi um encontro muito grato para mim também. Eu não sou daqui de Muriaé, sou de Juiz de Fora. Trabalho aqui como natalino também no Instituto, fico alguns dias por semana aqui em Muriaé. E assim, sempre ficar fora de casa, né, ao longo da minha trajetória de trabalho, trabalhei em outros lugares também, era uma coisa complicada, né, essa questão de quebrado, né, meio aqui, meio lá, sabe? E assim, foi muito gratificante para mim em Muriaé, pelo Travessia, talvez fazer, como diz o nosso amigo Gabriel, uma quebrada, né, nesse mal-estar que ainda existia, né? Ou pelo menos o resto dele. E foi o Travessia que propiciou isso. Então vai para muito além da psicanálise, vai na questão do acolhimento, talvez do entendimento e do encontro, né? Que foi com o Travessia. E eu sou muito grato a você, ao Travessia, ao Especulares também, no qual faço parte, né? Ao Natalino, que trabalha comigo, se tornou um grande amigo aqui também do Travessia. Enfim, acho que vai para além da psicanálise do Travessia, e muito obrigado por tudo. Eu estava pensando algumas coisas antes de falar aqui, e eu não sei, quando você falou no início do Gabo, do Luiz, eu fico tentando assim, eu gostaria de ser, talvez, ou ter um pouco dele, sabe? Porque o Luiz é esse gentleman, ele é educado, assim, pra falar, ele é chique, sabe? O Gabo é calmo, cara, o Gabo é calmo, coisa. Eu não, eu sou um pouco agitado, assim, pra falar, pra me expressar. Se um policial rouba a palavra, né, do colega que precisa falar também, eu tenho que policial o tempo inteiro. Então eu não sou assim, mas conforme o Marcelo falou anteriormente, isso diz muito do meu sotaque, né, da minha forma como eu cresci. Né? Eu não sei, eu queria falar do Marcelo, mas não roubar a palavra do Marcelo, quem quer falar também, porque eu tenho uma fala depois. Mas eu tinha amigos funkeiros, que eu fui funkeiro, né, que eram surdo-mudo, mas eles iam pra gente, conosco no baile funk, e eles dançavam no ritmo, eles tinham ritmo, eles
paqueravam as meninas, eu aprendi alguns sinais com eles. Então, assim, vai muito além, né, do ouvido da fala. São sentidos, né, que a gente combina, né? Tem gente que não enxerga, que não ouve muito bem sem óculos. Então, é uma matemática biológica que nos escapa, sabe? Aí retoma a pergunta, né? Matemática é uma coisa que nos é própria de início, mas que nos foge, nos escapa. Eu cheguei aqui hoje, por exemplo, primeira vez que eu vi o Gabo, né? Presencialmente. Gabo é um amor, né? Trabalhamos algum tempinho no IP, né? Na questão do suporte. Sempre lidei com ele, né? Me salvou pra caramba. Colegas, né? De muita coisa. E eu fiquei olhando o Gabo presencialmente hoje. O Gabo é maior do que eu pensei. Eu também. A Joyce é do tamanho que eu pensei. Mas é uma questão de altura, de medida matemática. Vai atravessar a rua também, eu falei, fazendo um cálculo, vou atravessar a rua, tá vindo o carro, faço uma matemática, uma física intuitiva ali, né, de a velocidade que o carro percorre, o espaço que eu preciso percorrer. Ali eu acelero, eu diminuo o meu passo. Se eu vejo motorista que é daquele tipo, né? Corre que eu te vi, imprimo velocidade. Isso é matemática. É uma coisa que nos é própria, mas nos escapa também. E nos escapa, talvez, pela questão dos códigos. Eu não fui alfabetizado nos códigos matemáticos. Muito mal no código da língua portuguesa. A Fran dá de 10 nisso. Ela entende dessa área. Eu falo português, eu falo brasileiro. Por isso que eu sou atrapalhado e não sou como o Gabo, não sou como o Luiz. Talvez serei um dia, talvez não. Né? Mas tem seu estilo isso próprio. Também. Oi? Você tem seu estilo próprio. Meu estilo próprio. Então, assim, eu não fui alfabetizado nos números matemáticos para conseguir pegar uma demonstração matemática. Se eu fui alfabetizado, ou vou trocar a palavra, numeritizado na matemática, isso talvez, do ponto de vista acadêmico e até lacanês, se tornasse mais fácil. Mas não somos. Né? Eu acho que o Lacan, eu não sei se ele, provavelmente ele não pensou como eu, estou falando pela minha livre, espontânea vontade, mas acho que Lacan talvez pensou um pouco nisso, é algo que nos é próprio, mas nos escapa ainda. Né? E dentro da psicanálise, percebo eu, através das leituras que eu fiz da literatura, que Lacan queria demonstrar talvez algo indizível, que é o próprio real, por matemática. Então, se a gente pega a matemática tradicional, né, numérica, algébrica, nós temos ali dificuldades e gargalos matemáticos que não foram resolvidos até hoje. Né? Eu estava estudando um pouquinho sobre isso, os números irracionais, por exemplo, raiz de 2, quando a gente pega lá numa questão algébrica, talvez a resolução matemática de um gargalo como esse foi resolvida pelo menos há 20 anos atrás, mas depois de Lacan ainda. Né? Então, assim, acho que Lacan percebeu um pouco isso, talvez pela matemática tradicional, pela numeritização, eu consiga demonstrar talvez aquilo que eu quero demonstrar que já é indizível de partida. Mas ainda não serve. Acho que ele foi para um outro, foi para um outro lado da matemática, um outro braço, que seria topologia. Né, para tentar traduzir ou imprimir aquilo que ele queria fazer na sua transmissão do impossível, que já é a própria psicanálise. Né? Então, assim, nós temos uma sequência de impossíveis também, que talvez tenha ficado menos impossível, creio eu, pela topologia. Mas, não obstante, tenho as minhas dificuldades na minha numeritização, porque eu não falo, né, a linguagem dos números, muito mal a linguagem, o código do português sai muito bem, então esbarro ali sempre com essa dificuldade. Mas Lacan foi muito amoroso, muito caridoso nesse sentido, porque dentro do seu próprio trabalho, né, dos seus seminários, a leitura em si já é bem complicada, né? Fazemos isso em grupo, em cartéis, para tentar minimizar isso, mas acho que a leitura e a tradução disso ele deixou a cargo de cada um. Né? E eu acho que ele fez a mesma coisa com a topologia na psicanálise, né? Porque quando a gente pega Lacan, né, com um modelo topológico ou não, com o matema, por exemplo, ele nunca faz questão de colocar uma teoria matemática que levou ele a apontar aquele matema, ou uma teoria matemática que explica de fato aquela figura topológica que ele está nos apresentando para tentar dizer algo para nós. Né? Ele não teve essa preocupação anterior desse encadeamento matemático. O modelo está ali. E ele nos deixa
de certa forma, dentro de um espaço possível, alguma tradução a respeito disso. E é isso que nós fazemos também no nosso encontro em travessia, e às vezes no especulares também. Quando a gente pega o modelo Lacan, uma figura que ele nos apresenta, esmiuçamos ali e tentamos, a partir de conhecimentos específicos, mas também de um contorno rebolado todo nosso, tentar dizer o que de fato aquilo pode dizer, né? Sem garantia de 100% se realmente aquilo vai chegando de alguma coisa. Então acho, não sei se eu estou te respondendo, eu não tenho sensor de direção também, que a pegada talvez gire por aí. Algo que é próprio nosso, mas que nos escapa. E talvez, pela topologia, além da disponibilidade de recurso, que Lacan poderia se utilizar para mostrar o indizível, que é o real, talvez seja questões, uma abordagem mais propícia para aquilo que ele queria. E podemos ir avançar, tá? Assim, topologia, modelos matemáticos, algébricos. O Gabo estava falando de iteração e convergência, né? Iteração e repetição. Obrigado, Gabo. Na matemática, por exemplo, nos modelos matemáticos, quando os modelos vão fazendo iteração, a gente programa o modelo matemático, coloca os dados de entrada, ele vai iterando, né? Vai rodando várias vezes no computador, na munheca, mas não. Vai rodando várias vezes no computador, ele aponta o resultado. Ele vai fazendo iterações. Vai iterando para convergir no resultado. Né? Então, ou seja, a iteração, ela vai nos levar a algum resultado. Né? Então, não sei se o paciente lá, quando ele está conversando com você, está no processo de iteração, beleza. O resultado, né, uma convergência para alguma coisa, pode aparecer ali. Né? E a questão do itinerante talvez seja uma questão de estar, não estar, local, não sei, a coisa que está, não está. Então, são coisas que nos colocam também, de repente, em reflexão e a trabalho. E por que não falar de matemática na atualidade, se a gente pode falar hoje de inteligência artificial? Os modelos... A Alexa não fala sozinha, né? Por trás do falar, a voz ali, tem um modelo matemático, que eu falo, reconhece a voz, decodifica, transforma em matemática, itera na própria Alexa ali, no sisteminha, e nos apresenta um resultado para aquilo, sabe? Então a gente tem inteligência artificial hoje, falar de matemática. Né? E podemos falar de inteligência artificial, matemática e, não obstante, psicanálise também. Né? Então, vamos sair um pouquinho da topologia, não sei se estou fugindo, me perdoa. Não. Sair da topologia e vamos, de repente, pensar numa preocupação nossa hoje. Como ficará, ou talvez, quem preocupa com isso, o futuro da psicanálise, já que temos aí um outro paradigma, que é a própria inteligência artificial, parênteses matemática, porque é um modelo matemático. Sendo ainda que temos, pelo menos eu tenho, já como não fui numeritizado, né, nos códigos matemáticos, a topologia para mim ainda é um paradigma não superado. Né? Muito trabalho, talvez não supere, mas tudo bem também. Então temos vários paradigmas aí não superados e temos mais a psicanálise talvez diante de nós, que seja a própria inteligência artificial. Né? Não sei se algum psicanalista pensa que daqui a pouco, analisando, vai poder também, talvez, não sei, fazer psicanálise utilizando um modelo de inteligência artificial. O cara vai acordar 2 horas da manhã, vai ligar, sei lá, o Alexa ou o Google, não sei das quantas lá, e vai bater um papo psicanalítico com a inteligência artificial. Né? Através de modelos matemáticos, né? Que não fui alfabetizado nesse modelo matemático, mas está ali disponível para todo mundo. Que, na medida do possível, é algo intuitivo também, porque falamos, sabe? Eu estava pensando no que você estava falando, todo mundo falou aqui, minha cabeça estava fervilhando ali, para onde vamos com isso tudo, né? Talvez o consolo para todos nós é que somos seres humanos ainda, eu acho. Né? E possivelmente nós gozamos com a fala. Né? Então, por mais que tenha ali o modelo de inteligência artificial matemático, talvez que é o paradigma, ou não sei se vai ser o paradigma, em relação à psicanálise, algo a ser estudado que nos coloca a trabalho, talvez não deixemos as questões, as relações, as interações humanas, né? Porque nós gozamos, seja no sentido ao falar, né? Ou gozamos também do ponto de vista escópico, quando eu falo algo que vou chocar o Hugo, que é meu psicanalista, no 7 hoje ele me paga, sabe? Então nós gozamos ainda, né? Com muitas coisas, né? Então tudo isso é matemática. É matemática, está imbuído na nossa vida. É algo nosso, mas que ainda também não nos apropriamos através da numeritização que os códigos precisam, sabe? Mas tem uma coisa boa também. Se eu entro
no simbólico, pelo código, pela linguagem, ali já tem a perda de gozo, talvez se eu me colocar também como alguém numeritizável, tem uma perca de gozo ali, talvez nem consiga falar aqui hoje com vocês, não sei, né? Fantástico, é isso. Luciano. Caramba, cara. Inclusive, eu não estou anotando não, mas você sabe muito bem que determinadas questões que você aponta, elas são anotadas automaticamente na minha cabeça e nós vamos dobrar detalhes dessa apresentação. Também estou muito às voltas com essa questão que te move, né? Da relação da psicanálise com a antropologia, como utilizar isso clinicamente, né? Seja nas intervenções do 1 a 1 do tratamento, seja no estudo de caso clínico, seja na apresentação de caso clínico, seja na escrita de si, né? E acho que é muito legal essa história que você está contando sobre a gente saber, de certa forma, lidar com as coisas do mundo, mas muitas vezes não ter se dado conta ainda de que sabemos usar esse código, né? Você está falando, a matemática está aqui o tempo todo, a gente está lidando com a matemática o tempo todo, mas não fomos introduzidos nessa maneira convencionada de dizer de certos fenômenos, né? Isso vai abrir um monte de questões para mim e eu vou continuar te incomodando, como venho fazendo nos últimos tempos, né? Luciano, além dessa relação da psicanálise com a matemática, como eu estava dizendo no início, acho que não vai ser suficiente o meu relato, você sabe disso e a gente tem muito tempo pela frente ainda, se Deus quiser, para a gente poder trocar figurinhas do ponto de vista da relação humana, né? Mas o Freud falou que a psicanálise não produz uma Weltanschauung, uma visão de mundo, né? Uma ideologia específica, né? Eu também concordo com isso. Mas pessoalmente, insisto, particularmente, cada um de nós, como o Freud falou no Mal-Estar, né? Cada um de nós tem que buscar a nossa própria maneira de ser salvo. Ele estava brincando com a coisa da religião ali, né? Cada um tem o compromisso de produzir o seu próprio caminho de ser salvo, né? Isso me remete a uma espécie de filosofia de vida, de maneira de encarar o mundo e tal. E é isso que tem me tocado muito, para além das palavras, da sua relação com as pessoas e com o mundo. Você conseguiria fechar essa entrevista para nós, trazendo para as palavras um pouquinho dessa experiência de vida e a sua filosofia de vida, eu estou usando a filosofia com F minúsculo aqui, né? Desculpa as pessoas que estudam filosofia, porque a gente está rebaixando o conceito ao lugar de termo, né? A sua maneira de enxergar a vida, você pode falar disso um pouco para nós? Porque para mim é tão encantadora, cara. É muito difícil. Muito obrigado. Uma maneira de ver o mundo. Depois a trabalho, né, nesse exato momento, e vai sair de improviso, porque a maneira de ver o mundo também é saber lidar com os improvisos, né? Eu estava pensando em inúmeras coisas em falar aqui sobre matemática e psicanálise, mas eu sabia que no ato, no momento, eu estaria refém de novo, como estou agora, da questão do improviso também. E falar de como eu vejo o mundo com esse arcabouço que me cerca e que eu trago comigo, e como disse, que constitui o meu sotaque, ver o mundo para mim e trazendo isso para vocês, é o seguinte, eu acho que quando a gente consegue se apropriar com leveza, na medida do possível, aquilo que nós trazemos conosco, né? Seja as dores que o Gabriel apontou de cada quebrada que a gente dá na vida e se refaz também, né? E torna isso algo nosso, próprio, e caminha com isso também, né? Então acho que eu vejo a vida fazendo esse movimento, né? De apropriando aquilo que me desconstrói, e não é fácil, né? Aquilo que desconstrói, mas contrapartida abre espaço para o novo também, sabe? E quando abre espaço para o novo, eu não me prendo a um dogma específico de um caminho. Eu vou coletando aquilo que eu posso. Porque dizem, se eu chegar lá, quando ficar mais velho, é o que tem para hoje, sabe? Então assim, eu vou vendo, olhando o dia, o que tem para hoje? Talvez hoje tenha uma leitura sobre esse tema. Talvez gostaria de estar discutindo com o Hugo e crescendo com ele na psicanálise, mas tem esse tema aqui, esse livro, esse programa, esse filme que traz essa mensagem, isso aqui. Se me interessa, se me toca, se me corta, me aproprio disso, isso vai fazendo parte de mim, sabe? E vou me construindo
e vou me reconstruindo, me destruindo também ao longo dos dias e suceder, porque o Hugo fala alguma coisa, aquilo que eu pensei lá atrás, talvez faça sentido eu dar uma desmontada, uma melhorada um pouco nisso, ou abandonar de vez. Abandono também abre espaço para outro. Então eu acho assim, viver implica nisso também, nesse eterno, nossa, minha mãe dizia isso, né? Abrir mão e fechar. Ou como minha mãe diria, criar filho, porque criar a nossa filosofia com F minúsculo é criar o nosso filho também, que é de soltar um pouquinho para ele voar, ou aprender de novo, senão eu me desfaço, né? Então é isso, soltar, aprender, né? Reter, soltar, né? Tô conversando, tô falando, né? E vou fazendo isso dia a dia. Então acho que é isso a matemática. Não sou um exímio matemático, eu sou um gostador de matemática, né? Posso assustar vocês. Gabi, não se preocupa não. Ó. Eu sou formado em administração de empresa, fiz uma especialização em finanças, um mestrado em engenharia de produção e um doutorado em administração pública. E depois fiz o curso a formação de psicanálise, sabe? É itinerante, você é itinerante. Então assim, de novo, me aproprio de tudo isso, mas cada coisinha dessa, por mais que não seja talvez o código da psicologia, né, Emiliano? O código da psicologia eu não tenho, entendeu? Mas eu tenho essas outras coisas que deu para fazer naquela época e é o que eu trago comigo hoje. Me apropriei, né? Tinha coisa que não apropriei, eu tive professor chato pra caramba, teoria, outras coisas mala pra cacete. Foda-se pra lá, entendeu? Mas daquilo que eu gostei e apropriei, isso pelo menos me torna quando eu me autorizo aqui hoje, né? E daqui a pouco esqueço de novo, vou discutir as velhas coisas com a Fran lá, ela vai estressar comigo uma coisa, outra coisa, nós vamos ver o LX. Tô no outro ambiente, então é isso também, sabe? Então não sei se eu respondi, mas é isso. Os estilos da posição. Bom, gente.